Você já parou para pensar no que grandes mentes faziam todos os dias para dominar suas emoções? O que era tão poderoso nesse hábito diário que os levou ao topo de suas áreas? A resposta pode te surpreender, porque não tem nada a ver com sorte, talento ou inteligência acima da média. O segredo está em um controle que vai muito além do que imaginamos. É algo que pode transformar completamente a maneira como você encara os desafios da vida. E é isso que vamos revelar. Hoje, grandes líderes, empreendedores de sucesso, até cientistas revolucionários, todos tinham um ritual secreto, um caminho que percorreram todos os dias para manter a mente afiada e as emoções sob controle. E o melhor de tudo, você pode aplicar esses mesmos hábitos na sua vida, começando agora. O que veremos aqui pode ser o divisor de águas para quem busca não apenas ter sucesso, mas realmente dominar sua mente e suas emoções. Está pronto para descobrir o que esses hábitos podem fazer por você? Então fica comigo até o final, porque o segredo da verdadeira grandeza está mais perto do que você imagina. Antes de começarmos, não se esqueça de curtir esse vídeo e se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo sobre como alcançar o seu melhor. O poder do autoconhecimento. A base para dominar suas emoções. O autoconhecimento é, sem dúvida, a chave mestra para o domínio das emoções, e as grandes mentes da história sabiam disso. Imagine ter o poder de entender cada pensamento, cada sensação, cada impulso emocional que surge dentro de você e ser capaz de tomar uma decisão racional sobre como reagir a isso. Esse é o tipo de controle que essas pessoas buscaram incansavelmente em suas rotinas diárias. Eles sabiam que a verdadeira grandeza começa com a compreensão profunda de si mesmo, com a habilidade de identificar os próprios gatilhos emocionais e lidar com eles de maneira estratégica, ao invés de ser controlado por impulsos momentâneos. Se você quer alcançar o mesmo nível de controle emocional, o primeiro passo é entender suas próprias emoções. Isso significa se questionar constantemente sobre o que você sente e por que sente isso. É um processo contínuo de reflexão, onde você se permite estar consciente de cada reação emocional e se dispõe a aprender com ela. Grandes mentes, como Albert Einstein e Leonardo da Vinci, tinham uma profunda prática de reflexão diária. Eles não apenas estavam focados no que estavam criando ou descobrindo, mas também dedicavam tempo para entender como suas emoções influenciavam suas ações. Esse tipo de introspecção não é algo que acontece por acaso, mas sim uma prática diária que pode transformar sua vida. O autoconhecimento começa com um simples, mas poderoso exercício: a observação. Todos os dias, você deve observar suas reações. Como você reage diante de um conflito e quando as coisas não saem como o esperado? Qual é a primeira emoção que surge? Sentimentos de raiva, frustração, insegurança e até medo são naturais. Mas é necessário aprender a reconhecê-los sem julgá-los. A maior armadilha é achar que essas emoções negativas são algo a ser reprimido ou ignorado. Pelo contrário, elas devem ser compreendidas e, a partir dessa compreensão, controladas. Grandes mentes sabiam que, ao ignorar ou negar uma emoção, ela apenas se intensificava. Quando você dá espaço para reconhecer o que está sentindo, você ganha o poder de escolher sua resposta. Além disso, entender seus próprios valores e motivadores internos é essencial para manter o equilíbrio emocional. Quando você tem clareza sobre o que é importante para você, o que lhe dá propósito e o que você quer alcançar, fica mais fácil manter a calma e a objetividade diante de desafios. Muitas pessoas, quando se veem em situações difíceis, reagem impulsivamente porque não têm uma visão clara do que querem ou de como suas emoções devem estar alinhadas com seus objetivos. Grandes líderes e pensadores sempre souberam que agir sem um propósito claro era o maior obstáculo para a realização de suas metas. Eles usavam o autoconhecimento para alinhar suas emoções ao seu propósito maior, garantindo que suas ações estivessem sempre no caminho certo. Outra prática comum entre as grandes mentes
era o hábito de registrar seus pensamentos e sentimentos. Muitos dos pensadores mais influentes mantinham diários ou escreviam reflexões, algo que hoje sabemos ser uma poderosa ferramenta para o autoconhecimento. A escrita permite que você externalize e organize seus pensamentos, ajudando a identificar padrões e emoções recorrentes que, de outra forma, poderiam passar despercebidos. Quando você coloca suas emoções no papel, você começa a observar com clareza aquilo que está dentro de você. Isso não só ajuda a entender suas próprias reações, mas também a aprimorar a capacidade de antecipar e controlar como reagirá em situações futuras. Esse hábito de autoconhecimento não se limita apenas ao que sentimos, mas também ao que pensamos. Muitas vezes nossas emoções são impulsionadas por crenças e pensamentos automáticos que não questionamos. Grandes mentes tinham uma capacidade incrível de questionar suas próprias crenças e visões de mundo. Eles não aceitavam um pensamento como verdade absoluta. Antes examinavam-no com uma mente curiosa e aberta. Esse processo de questionamento contínuo é fundamental para dominar as emoções, porque quando você entende os pensamentos que geram suas reações emocionais, fica muito mais fácil modificar ou refinar esses pensamentos. Se você, por exemplo, se sente frustrado toda vez que algo não sai como o planejado, é possível examinar o que esse sentimento está dizendo sobre sua expectativa e a necessidade de controle. Ao fazer isso, você começa a perceber que muitas das suas emoções podem ser reprogramadas ou redirecionadas, apenas mudando a maneira como você pensa sobre as situações. Por fim, o autoconhecimento também está diretamente ligado à aceitação. Grandes mentes entendiam que não era possível controlar tudo ao redor, mas que a verdadeira força estava em controlar a maneira como reagiam ao que estava fora do seu controle. Eles aceitavam suas imperfeições, suas limitações e principalmente as limitações do mundo ao seu redor. A aceitação das emoções, tanto as positivas quanto as negativas, é um passo fundamental no caminho do autoconhecimento. Quando você aceita o que sente sem resistência, você se liberta da pressão de tentar ser algo que não é. Isso por si só já é um grande passo na direção do controle emocional. Em resumo, grandes mentes dedicavam tempo todos os dias para se conhecerem profundamente, observando e questionando suas emoções, suas crenças e suas reações. Ao entenderem o que estava dentro de si, conseguiam se manter equilibradas, calmas e focadas, independentemente das circunstâncias externas. E, ao incorporar o autoconhecimento em sua rotina diária, você também pode atingir um nível de controle emocional que transformará sua vida. O autoconhecimento é o ponto de partida para a verdadeira grandeza, porque sem ele, é impossível dominar o que está fora de controle. O hábito da disciplina mental. Como grandes mentes treinavam sua mente. Todos os dias, a disciplina mental é um dos pilares mais sólidos para o domínio das emoções. Grandes mentes sabiam que, assim como o corpo precisa de exercício físico para se manter saudável e forte, a mente também precisa de treinamento diário para ser capaz de resistir às tempestades emocionais que surgem ao longo da vida. Eles compreendiam que a mente não é algo que se controla de maneira passiva, mas algo que exige esforço contínuo, prática deliberada e uma abordagem estratégica para se manter focada, calma e equilibrada, independentemente das circunstâncias externas. A disciplina mental começa com a prática da atenção plena, que envolve a capacidade de se concentrar no momento presente e evitar que os pensamentos dispersos ou as preocupações com o futuro invadam a mente. Em um mundo repleto de distrações, essa habilidade se tornou essencial para aqueles que almejavam a grandeza. Grandes mentes como Winston Churchill e Steve Jobs eram conhecidos por sua habilidade em se concentrar de forma profunda e intencional. Eles sabiam que para ser produtivo e emocionalmente equilibrado, era necessário bloquear as distrações e direcionar toda a energia mental para o que realmente importava. Não é à toa que Churchill, durante a Segunda Guerra Mundial, se afastava das pressões externas e se concentrava em suas próprias ideias e estratégias, enquanto Jobs focava totalmente em sua visão para a Apple, sem se deixar desviar por aspectos irrelevantes.
O segredo por trás dessa concentração intensa está no hábito de treinar a mente para resistir ao que os psicólogos chamam de distratores internos. Pensamentos, emoções e desejos que nos desviam do que é importante. Esses distratores são como tempestades emocionais que surgem quando algo não sai como o esperado. Se você deixar esses impulsos determinarem suas ações, será muito mais difícil manter a disciplina mental. Para isso, grandes mentes praticavam a habilidade de bloquear essas distrações de maneira sistemática. Muitos utilizavam exercícios como a meditação ou o simples hábito de parar, respirar e refocar quando a mente começava a se dispersar. Essas pequenas pausas de conscientização eram fundamentais para manter o foco e a disciplina, garantindo que os pensamentos voltassem sempre para o que realmente importava. Outro aspecto crucial da disciplina mental é a capacidade de tomar decisões baseadas em lógica e não em emoções imediatas. Grandes líderes e visionários entenderam que o sucesso de suas vidas estava diretamente relacionado à sua capacidade de adiar gratificação imediata em prol de um bem maior. Eles treinavam suas mentes para resistir à tentação de tomar decisões impulsivas baseadas em sentimentos momentâneos. Por exemplo, ao enfrentar uma crise ou um desafio, essas mentes brilhantes não reagiam de maneira impensada, mas se afastavam, respiravam profundamente e avaliavam a situação com uma visão clara e racional. Eles sabiam que uma reação emocional imediata poderia prejudicar não só sua estabilidade emocional, mas também os resultados a longo prazo. Essa disciplina mental os ajudava a tomar decisões que eram consistentes com seus objetivos e valores, em vez de se deixarem levar pelo momento. A construção dessa disciplina mental também envolvia a criação de uma rotina diária rigorosa. Grandes mentes como Benjamin Franklin, por exemplo, eram conhecidos por suas rotinas matinais e noturnas meticulosamente planejadas, que eram projetadas para garantir o máximo de produtividade e equilíbrio emocional. Franklin acordava todos os dias às 5 horas da manhã e começava sua jornada com uma série de atividades que o preparavam mentalmente para o dia, como a reflexão sobre seus valores e objetivos. Ele sabia que, sem uma estrutura bem definida, seria fácil se perder nas distrações do dia a dia e falhar em controlar as emoções. Estabelecer rotinas diárias com hábitos que estimulem a mente a se manter focada, organizada e equilibrada é uma estratégia que grandes mentes utilizavam para evitar a sobrecarga mental e alcançar seus objetivos com clareza e propósito. Além disso, o treinamento mental envolve a constante prática de aprimorar a capacidade de tolerar o desconforto. As grandes mentes não viam a dor ou o desconforto emocional como algo a ser evitado, mas como algo que fazia parte do processo de crescimento e aprendizado. Isso é o oposto do que a maioria das pessoas faz. Quando enfrentamos situações desconfortáveis ou desafiadoras, muitas vezes nossa primeira reação é tentar evitar ou fugir desses sentimentos. Mas, para aqueles que dominam a disciplina mental, esses momentos de desconforto são encarados como oportunidades de fortalecimento mental. Ao invés de reagir de forma impulsiva ou emocional, essas mentes treinavam sua resistência, permitindo-se sentir o desconforto, mas sem permitir que ele os dominasse. Um exemplo clássico disso é o modo como o grande escritor Ernest Hemingway lidava com os desafios e dificuldades em sua vida. Ele era famoso por sua resiliência diante das adversidades e por sua habilidade em continuar trabalhando e escrevendo, mesmo em momentos de grande sofrimento pessoal. Ele sabia que a disciplina mental não significava a ausência de sofrimento, mas a capacidade de seguir em frente sem ser escravizado por ele. Isso exigia que ele treinasse sua mente para não ceder ao desespero, à ansiedade ou à frustração. Em vez disso, ele utilizava esses sentimentos como combustível para sua criatividade e produtividade. A disciplina mental também envolve cultivar uma mentalidade de crescimento. Grandes mentes entendiam que a verdadeira disciplina não está apenas em resistir às tentações ou superar distrações, mas também em se aprimorar constantemente. A ideia de que a mente humana é uma ferramenta que pode ser moldada, afinada
e expandida é um conceito fundamental para o controle das emoções. Quando você adota uma mentalidade de crescimento, entende que a sua mente pode ser treinada para ser mais forte, mais focada e mais capaz de lidar com os desafios emocionais da vida. Isso cria uma resiliência mental imbatível que é capaz de enfrentar as tempestades da vida sem perder a direção. Em resumo, a disciplina mental é um hábito que grandes mentes cultivaram todos os dias para garantir que suas emoções não os dominassem. Ao treinar a mente para se concentrar, resistir à tentação, criar uma rotina estruturada e tolerar o desconforto, essas mentes conseguiam manter um nível de controle emocional elevado e alcançar resultados extraordinários. Para qualquer pessoa que deseje dominar suas emoções e alcançar o sucesso, a prática diária da disciplina mental é essencial. O valor da resiliência, transformando adversidades em combustível para o sucesso. A resiliência emocional é uma das qualidades mais subestimadas, mas também mais poderosas, que grandes mentes cultivaram ao longo de suas jornadas. Em um mundo repleto de desafios, dificuldades e momentos de crise, a capacidade de se reerguer após um fracasso ou obstáculo se torna o diferencial entre o sucesso duradouro e a desistência. Grandes líderes, pensadores e inovadores não eram imunes a adversidades, mas sua habilidade de transformar esses momentos de dor e frustração em combustível para continuar em frente foi o que os fez alcançar patamares elevados. A resiliência é, portanto, a capacidade de se manter firme diante das dificuldades, mas, mais importante ainda, de usar as adversidades como trampolins para o crescimento pessoal e profissional. A primeira característica fundamental da resiliência é a maneira como ela envolve a aceitação da dificuldade. Pessoas resilientes não tentam negar ou fugir dos problemas, mas os encaram de frente sem hesitar. Elas sabem que a vida não será isenta de dificuldades, e em vez de se desesperar, diante delas buscam enxergar cada problema como uma oportunidade de aprendizado. Essa mentalidade, por si só, já as coloca em uma posição de vantagem. Quando você aceita a inevitabilidade dos altos e baixos da vida, perde-se o medo do fracasso e ganha-se a capacidade de lidar com ele de forma produtiva. Grandes mentes, como Thomas Edison e Marie Curie, enfrentaram fracassos imensos em suas carreiras, mas nunca se deixaram derrotar por eles. Edison, por exemplo, teve milhares de tentativas falhas antes de finalmente inventar a lâmpada elétrica. Ao invés de se abater, ele simplesmente considerava cada tentativa fracassada como um passo mais próximo de seu objetivo final. Outro ponto importante da resiliência é a capacidade de aprender com os erros. Quando algo dá errado, a reação inicial de muitas pessoas é se frustrar, desanimar e até culpar fatores externos. No entanto, as mentes mais resilientes sabem que o erro é, muitas vezes, o maior professor que podemos ter. Isso se reflete no comportamento de pessoas como Walt Disney, que foi demitido de um jornal por falta de criatividade antes de criar o Império Disney. Ao invés de desistir ou se abater, ele usou essa crítica como motivação para criar algo ainda maior e mais inovador. As grandes mentes compreendiam que os fracassos não são sinais de que devemos parar, mas sim indicativos de que estamos no caminho certo, tentando algo novo e desafiador. Elas sabem que cada erro é uma lição valiosa que pode ser aplicada para o futuro. Essa abordagem de encarar o fracasso como uma oportunidade de crescimento está profundamente ligada à maneira como lidamos com a autocrítica. Muitas vezes, somos nossos piores críticos e quando as coisas não saem como planejado, somos rápidos em nos julgar severamente. Porém, os resilientes sabem que a autocrítica deve ser construtiva, não destrutiva. Grandes líderes como Nelson Mandela enfrentaram situações extremamente difíceis, mas nunca se deixaram consumir pelo sentimento de culpa ou fracasso. Em vez disso, ele usava a autocrítica para aprender e melhorar, sem permitir que ela o impedisse de seguir em frente. Essa capacidade de se perdoar e de enxergar os erros de forma objetiva e sem julgamento excessivo
é o que torna a resiliência tão poderosa. A resiliência também envolve o que chamamos de mentalidade de adaptação. Em vez de se fixar rigidamente em um único caminho, as grandes mentes sabiam que a flexibilidade mental é essencial para a sobrevivência em um mundo que está em constante mudança. Elas estavam sempre prontas para ajustar suas estratégias, sem perder o foco nos objetivos finais. Essa habilidade de se adaptar e encontrar novas maneiras de avançar diante de obstáculos é o que diferencia aqueles que se rendem daquelas pessoas que superam. Albert Einstein, por exemplo, enfrentou muitas dificuldades em sua carreira, incluindo críticas à sua teoria da relatividade, mas nunca se prendeu a uma única abordagem ou explicação. Ele se manteve flexível e disposto a revisitar suas ideias, sempre em busca de uma solução mais profunda e abrangente. Outro aspecto vital da resiliência é o foco na visão de longo prazo. As grandes mentes tinham uma clareza inabalável sobre seus objetivos e sabiam que os obstáculos eram apenas parte do processo. Isso as ajudava a manter a calma mesmo nas situações mais difíceis, pois estavam sempre focadas no quadro maior. Essa visão de longo prazo permitia que, mesmo diante de dificuldades significativas, elas mantivessem a motivação e a energia para continuar. Em momentos de desânimo, elas eram capazes de se lembrar por que começaram e o que estavam tentando alcançar, o que as mantinha firmes em sua trajetória. O físico Stephen Hawking, por exemplo, enfrentou uma doença degenerativa que o deixou fisicamente debilitado, mas nunca perdeu o foco em sua pesquisa científica. Sua visão de longo prazo e seu desejo de entender os mistérios do universo o mantiveram resiliente, apesar de suas limitações físicas. A prática de manter a perspectiva positiva também é um componente crucial da resiliência. Embora grandes mentes soubessem que a vida é cheia de desafios, elas sempre buscavam encontrar algo positivo, mesmo nas situações mais difíceis. Isso não significa ignorar a dor ou as dificuldades, mas sim treinar a mente para se concentrar nas possibilidades, nas lições e nas oportunidades que surgem de cada situação. Quando você adota uma perspectiva positiva, sua capacidade de enfrentar os desafios se expande e você começa a ver soluções onde antes só enxergava problemas. Steve Jobs, por exemplo, era conhecido por sua habilidade em transformar situações negativas em momentos de inovação. Quando foi demitido da Apple, ele não se deixou abater, mas usou isso como uma chance para reinventar sua visão e retornar ainda mais forte à companhia. Em momentos de adversidade, é fácil se sentir impotente ou sem controle. Porém, a resiliência nos ensina que, embora não possamos controlar tudo o que acontece, sempre temos o poder de controlar nossa reação a essas situações. As grandes mentes entendiam que não eram as dificuldades que as definiam, mas a maneira como reagiam a elas. Ao cultivar essa capacidade de se reerguer após os desafios, elas não só superaram obstáculos, mas também criaram o caminho para sua grandeza. A resiliência, portanto, é mais do que apenas resistir. É aprender a crescer a partir das dificuldades, transformando cada adversidade em uma oportunidade para se fortalecer e avançar. O impacto da inteligência emocional, como grandes mentes controlavam suas emoções em momentos de estresse. Inteligência emocional é a habilidade de reconhecer, entender e gerenciar as próprias emoções, bem como reconhecer, compreender e influenciar as emoções dos outros. Para as grandes mentes da história, o domínio da inteligência emocional foi crucial não apenas para o sucesso pessoal, mas também para a construção de relacionamentos sólidos, a tomada de decisões eficazes e a liderança de maneira eficaz, mesmo nas situações mais desafiadoras. Em momentos de estresse, quando as emoções podem tomar o controle e afetar a capacidade de agir de forma racional, grandes pensadores souberam aplicar sua inteligência emocional para manter o equilíbrio e tomar decisões ponderadas. Uma das principais características da inteligência emocional é a autoconsciência. As grandes mentes estavam constantemente em sintonia com suas emoções, permitindo-lhes compreender como seus sentimentos influenciavam suas ações e decisões.
Essa autoconsciência as ajudava a evitar reações impulsivas ou descontroladas em momentos de estresse. Por exemplo, quando enfrentavam dificuldades, ao invés de se deixar consumir pela raiva, pelo medo ou pela frustração, essas mentes faziam uma pausa, refletiam sobre o que estavam sentindo e buscavam entender a causa subjacente desses sentimentos. Ao fazer isso, conseguiam controlar suas emoções e evitar que elas tomassem o controle de suas ações. Albert Einstein, um dos maiores pensadores da história, era conhecido por sua habilidade em manter a calma sob pressão. Quando enfrentava desafios científicos ou era confrontado com críticas, ele tinha a capacidade de se distanciar emocionalmente do problema e abordar a situação de uma maneira objetiva e racional. Isso não significa que ele fosse insensível, mas sim que possuía a habilidade de separar suas emoções do seu trabalho, permitindo-lhe agir com clareza e foco. A autoconsciência que ele cultivava permitia que tomasse decisões informadas e evitasse agir por impulso ou por reação emocional. Além disso, a autorregulação emocional é um aspecto fundamental da inteligência emocional que as grandes mentes dominavam. Elas sabiam que nem todas as emoções são necessariamente negativas, mas que, se não forem gerenciadas adequadamente, podem se transformar em obstáculos. Por exemplo, a raiva, quando não controlada, pode prejudicar o julgamento e levar a decisões impensadas. Por outro lado, a ansiedade pode paralisar a ação e criar um estado constante de incerteza. As grandes mentes estavam cientes de que era necessário não apenas reconhecer essas emoções, mas também regulá-las de maneira saudável e construtiva. Uma das maneiras de fazer isso era por meio da prática de técnicas de relaxamento, como a respiração profunda ou a meditação, que ajudam a reduzir os níveis de estresse e ansiedade, proporcionando clareza mental. Em momentos de estresse, em vez de se deixar dominar pelas emoções, essas mentes procuravam maneiras de manter a serenidade e focar na resolução do problema. Elas não apenas reagiam a uma situação, mas refletiam sobre ela de forma racional, buscando soluções ao invés de se deixar consumir pela tensão. Steve Jobs, por exemplo, teve uma carreira marcada por momentos de enorme pressão, mas foi capaz de manter uma postura calma e estratégica diante dos desafios. Quando estava diante de dificuldades com a Apple, por exemplo, ele não se entregava ao desespero, mas usava seu foco e clareza emocional para encontrar soluções criativas e inovadoras para a empresa. Outro aspecto essencial da inteligência emocional é a empatia. Para grandes líderes e pensadores, a capacidade de se colocar no lugar dos outros e compreender suas emoções era uma habilidade fundamental para liderar e tomar decisões eficazes. Empatia não significa simplesmente entender as emoções dos outros, mas também ser capaz de responder de maneira apropriada e construtiva. Pessoas com alta inteligência emocional sabem como apoiar os outros durante momentos difíceis, o que fortalece os relacionamentos e promove um ambiente de colaboração e confiança. Grandes líderes como Nelson Mandela possuíam uma capacidade extraordinária de demonstrar empatia. Mesmo em situações de grande adversidade, ele era capaz de entender a dor e as frustrações dos outros e, ao mesmo tempo, mantinha sua própria estabilidade emocional, o que lhe permitia liderar com sabedoria e compaixão. Essa habilidade de gerenciar emoções também é essencial para a tomada de decisões eficazes. Em momentos de estresse, a tomada de decisões pode ser prejudicada pela presença de emoções fortes, como raiva, medo ou ansiedade. As grandes mentes eram capazes de manter suas emoções sob controle para que suas decisões não fossem baseadas em reações impulsivas ou em um estado de pânico. Em vez disso, elas abordavam cada decisão com calma, clareza e lógica, considerando os prós e contras de cada situação de maneira racional. Quando Abraham Lincoln enfrentou a Guerra Civil Americana, ele tomou decisões cruciais para o futuro do país, mesmo quando as emoções da nação estavam à flor da pele. Sua capacidade de manter a calma e tomar decisões estratégicas, sem ceder à pressão emocional, foi um dos principais fatores que contribuíram para o sucesso da União.
A inteligência emocional também está diretamente relacionada ao conceito de resiliência emocional. Quando as grandes mentes enfrentavam dificuldades, elas usavam sua inteligência emocional para resistir ao impacto das adversidades. Em vez de se deixar abater por perdas, fracassos ou crises, elas usavam essas experiências como oportunidades para aprender e crescer. Essa habilidade de se recuperar rapidamente, ajustando suas emoções e atitudes, é o que as tornava capazes de continuar avançando em direção aos seus objetivos, independentemente dos obstáculos que surgiam em seu caminho. Ao longo de suas jornadas, grandes pensadores e líderes nunca perderam a habilidade de se conectar com suas próprias emoções e as dos outros. Eles sabiam que, para alcançar seus objetivos e manter sua paz interior, precisavam desenvolver um relacionamento saudável com suas emoções. Isso significava ser capaz de identificar o que estavam sentindo, entender o impacto dessas emoções e então aplicar estratégias para gerenciar suas reações de maneira eficaz. A inteligência emocional, portanto, foi um componente essencial na construção do sucesso dessas grandes mentes, permitindo-lhes lidar com o estresse de maneira mais eficaz, tomar decisões mais sábias e liderar com empatia e compreensão. Poder da ação. Como grandes mentes transformavam seus conhecimentos em resultados, a última chave para o domínio das emoções e o sucesso nas empreitadas mais desafiadoras é a ação. Muitos sabem o que devem fazer, compreendem a teoria, mas poucos realmente colocam seus conhecimentos em prática. Grandes mentes, por sua vez, não se limitavam ao conhecimento. Elas o transformavam em ação concreta. A verdadeira maestria não está apenas em entender o que é certo, mas em agir consistentemente, mesmo diante do medo, da incerteza ou da dificuldade. Elas compreendiam que a ação é o que gera resultados reais, independentemente da complexidade do caminho ou da magnitude dos desafios. A ação impulsionada pela clareza emocional se diferencia da ação impulsiva. Grandes mentes agiam com base em seus valores e objetivos, não em reações imediatas ou no desejo de satisfação instantânea. Elas sabiam que a verdadeira força estava em agir, mesmo quando as emoções tentavam ditar o contrário. Um exemplo disso é a perseverança de grandes líderes como Martin Luther King Jr. e Mahatma Gandhi, que diante de pressões intensas, agiram de forma pacífica e estratégica, mesmo quando suas emoções poderiam ter os levado à raiva ou ao desespero. Eles tomaram decisões calculadas e deram passos estratégicos para alcançar suas visões, transformando ideais em movimento e ação coletiva. Além disso, a consistência na ação é uma característica compartilhada entre as mentes mais brilhantes da história. Elas sabiam que o sucesso não seria construído do dia para a noite. Cada ação, por menor que fosse, tinha um propósito e contribuía para o grande objetivo. Leonardo da Vinci, por exemplo, não se tornou um mestre da arte e da ciência por acaso. Ele trabalhou incansavelmente em suas ideias, projetos e invenções, sem se importar com a demora ou os obstáculos que surgiam. A ação, para ele, era um processo contínuo de experimentação e aprimoramento. Conexão entre conhecimento e ação é o que separa aqueles que apenas sonham daqueles que realmente realizam. Grandes mentes, ao aplicarem suas estratégias emocionais, sabiam que sem a ação, os desafios nunca seriam superados e seus objetivos não seriam alcançados. Assim, a disciplina emocional e a ação se entrelaçam. Dominar suas emoções não significa eliminar o medo ou a dúvida, mas agir apesar deles, movendo-se em direção a seus objetivos com coragem, visão e consistência. Portanto, ao buscar dominar suas emoções, você precisa também se comprometer a transformar suas ideias em ação. Não há segredo mais poderoso do que este. Agir, de forma constante e direcionada, é o que converte o potencial em resultados reais. As grandes mentes fizeram isso todos os dias e, ao aplicar esse mesmo princípio, você poderá conquistar seus maiores objetivos.